Os senhores permitem mostrar? Essa revista é internacional. No Brasil, em inglês, só 200 pessoas compram. Por favor. É o Executive Intelligence Review, essa revista. Essa revista mostrou, em 29 de agosto do ano passado, quem comprou a Vale do Rio Doce. Claro que os senhores não sabem, porque a imprensa podre não mostrou. Quem comprou foi o senhor George Soros, mega especulador mundial, que é apresentado não por mim, pelo EIR, como um dos reis do narcotráfico mundial, que o senhor condena tanto aqui. Apoiado por George Soros, o maior dos narcotraficantes, segundo a revista EIR. This would be the time, because you really need to bring China into the creation of a new world order, financial world order. New world order. Uma nova ordem econômica mundial. So I think you need a new world order that China has to be part of the process of creating it, and they have to buy in, they have to own it, the same way as, let's say, the United States owns the Washington Consensus, the current order. And I think this would be a more stable one, where you would have a coordination. Comerciais não fazem sentido e que é necessária uma nova ordem mundial para o século XXI contra as tendências nacionalistas e de isolacionismo. Estou saudando aí a moçada com a Shalom do Messias Yahushua, que é a paz de Cristo. Essa aqui é a igreja do Messias Yahushua. Na verdade, esse é o hiper comentário das escrituras. E tá rolando uma jornada, isto é, uma série de episódios especiais chamada O Oculto, Nova Ordem Mundial. E o episódio de hoje é George Soros. Esse é o episódio George Soros. Bem, no dia 25 de janeiro de 2019 aconteceu a tragédia, né? Em Brumadinho, Minas Gerais, do rompimento da barragem, causou toda aquela comoção, pessoas mortas, pessoas desaparecidas, a questão do resgate, ecoou bastante na mídia, a população brasileira ficou bastante chocada com aquela tragédia lamentável, a repetição de um fato que aconteceu em 2015 em Mariana, mais uma barragem, e enfim, foi uma comoção nacional. Mas surgiu alguns vídeos, né, algumas informações que surgiram, vídeo no YouTube e redes sociais também, acerca da venda da companhia Vale. Surgiu um vídeo, né, de 1997, no qual o falecido Dr. Enéas Carneiro, político, denunciava que a Vale tinha sido privatizada em 1996, se não me engano, no governo FHC, e quem efetivamente comprou a Vale foi o mega especulador bilionário George Soros, apontado pela revista EIR, né, que até o Dr. Enéas mostrou no vídeo, como um dos maiores narcotraficantes do mundo. Okay? Então isso aí foi uma coisa que ecoou bastante na rede social, e vejam, mais de 20 anos depois muita gente ficou sabendo disso, né? E muita gente achava que isso era mera teoria da conspiração. Então é importante a gente mencionar primeiramente quem é George Soros. Esse é o primeiro ponto, e que plano ele faz parte, a que sistema ele faz parte, porque George Soros é só uma ponta do iceberg, é uma engrenagem desse sistema. Bem, a antiga Vale do Rio Doce era uma empresa estatal, né, e ela foi privatizada. E por que ocorrem essas privatizações gerais no Brasil? Bem, dizem eles que a empresa estatal ela não tem muita eficiência, a gestão é ruim, a qualidade é ruim, e muitas vezes por problema de fluxo de caixa, o governo, etc., acaba privatizando como se fosse a salvação, privatizar. Olha, você não precisa ser muito inteligente para saber que isso é uma bela de uma conversa fiada. É uma conversa fiada. O problema não está na privatização. O problema está no monopólio estatal em determinada área. Pois o monopólio estatal faz com que a empresa pública torne-se desmotivada. E geralmente funcionário público não tem pressão em cima dele,
enfim, e acaba a coisa não, principalmente no Brasil, né, acaba a coisa não funcionando. Agora, se o mercado for aberto, aí a concorrência privada vai forçar a empresa pública a trabalhar e a ser competitiva. Então o problema não é exatamente a empresa pública, o problema é o monopólio público em determinado setor, tá? Mas enfim, essas privatizações generalizadas no Brasil, que começaram no governo FHC, não são mera coincidência. Tudo isso faz parte de um plano. Que plano? Esse é um plano que o cabo da Ciolo denunciou em rede nacional nas eleições de 2018, né? E que muita gente vem trabalhando isso na internet para denunciar isso, chama Nova Ordem Mundial. E na Nova Ordem Mundial, o Brasil é uma peça importante. Qual é a função do Brasil na Nova Ordem Mundial? Fornecer matéria-prima. Fornecer a matéria-prima barata. Então, o FHC Fernando Henrique Cardoso, maçom, ele pertence até hoje ao Clube de Roma. O Clube de Roma é um clube maçônico elitista, tá? Faz parte da Nova Ordem Mundial também, subsidiário do famoso Clube Bilderberg, que tem os encontros anuais do Clube Bilderberg. Então o FHC maçom, que pertence ao Clube de Roma, ou seja, pertence à maçonaria, pertence à Nova Ordem Mundial, ele fez o trabalho dele como um bom maçom. Ele serviu a ordem e a causa da Nova Ordem Mundial e vendeu o nosso país. Várias privatizações. Ele, com o ministro dele, José Serra, apareceram em rede nacional, no segundo mandato dele, para pedir empréstimo ao FMI. E assim que eles escravizam as nações, os banqueiros. Nova Ordem Mundial é o que? Um governo global, que a gente está caminhando para o globalismo. Um governo global controlado pelas grandes indústrias e pelos banqueiros. Grande parte desse banqueiro é sionista, okay? Judeus sionistas, falsos judeus na verdade. Ainda tem a figura dos iluminados. Então escravizam as nações através dos juros, okay? Então pegamos empréstimo com a FMI, vendendo grande parte do nosso patrimônio. Privatizar é dar o nosso patrimônio do povo brasileiro para o estrangeiro. No caso a Vale, quem comprou a Vale, né, foi o George Soros, um mega especulador bilionário. Ele tem, se eu não me engano, 88 anos de idade, okay? Nasceu na Hungria, mas é radicado nos Estados Unidos. Ele fugiu na Segunda Guerra da Alemanha nazista. E ele não tenho certeza se ele é judeu, mas certamente ele é sionista. Uma das histórias famosas é que o pai dele subornou um oficial alemão para que ele se passasse como cristão para poder fugir dos nazistas. Enfim, seja lá como for, não sei a veracidade dessa história. Ele nasceu na Hungria, mas é radicado nos Estados Unidos, ok? Então eu vou ler um pouquinho aqui, logo na Wikipédia, o que fala sobre George Soros, né? Ele é um investidor, magnata dos negócios e filantropo húngaro-americano. É considerado por muitos um dos maiores investidores do mundo. Em fevereiro de 2017, sua fortuna era avaliada em 25,2 bilhões de dólares, fazendo dele um dos 30 homens mais ricos do mundo. Ele nasceu em Budapeste, na Hungria, né? Um fato aqui interessante, em 1992, ele ficou conhecido como um homem que quebrou o Banco da Inglaterra, por causa da sua venda descoberta de 10 bilhões de dólares em libras esterlinas, que gerou um lucro de 1 bilhão para ele durante a chamada Quarta-feira Negra Britânica. Ou seja, ele é um especulador. Okay? Na verdade, o termo investidor é um termo um pouco favorável, é um pouco gentil. Mas enfim, ele é apresentado aqui também como um filantropo, porque essa gente da Nova Ordem Mundial, dentre eles destaca o Illuminati, né? Aí tem a famosa família Rockefeller, né? De outra figuraça, o David Rockefeller, que morreu. Agora tem o Nicholas Rockefeller. E outra figuraça, a família Rothschild, que são os maiores banqueiros do mundo, controlam inclusive o Banco Itaú, também são Illuminati, Nova Ordem Mundial. Lá aquele careca feioso Jacob Rothschild, que é outra figuraça, e o George Soros, que é outra figuraça. Então
O que ele é? Um mega investidor, especulador, bilionário, ok? E, enfim, Illuminati sionista também, uma das figuradas da nova ordem mundial. Então, ele adquiriu a Vale do Rio Doce, não foi por acaso, gente. Quem vocês acham que patrocinou a campanha da FHC? Quem patrocinou a campanha da FHC foi o próprio George Soros. Em certa época ele patrocinou FHC, Ciro Gomes e Lula. Ele patrocinou os três. Então, patrocinou a FHC. Na sequência, ele compra a Vale do Rio Doce que o FHC privatizou. Ora, é muita coincidência. Claro que a Vale do Rio Doce, por conta do nióbio. Nióbio é um metal extremamente precioso. 98% está no Brasil. Ok? Então, não foi acaso essa jogada, essas privatizações do maçom, FHC. Tudo isso faz parte de nova ordem mundial. Esse é o papel do Brasil na nova ordem mundial. Também aconteceu uma coisa mais ou menos semelhante, foi na Bolívia. Esse Evo Morales, né, apresentado como esquerdista, um camponês do povo. Mentira, ele foi patrocinado por George Soros e na sequência arrematou as minas de ouro na Bolívia. Ou seja, ele patrocinou Evo Morales, o Morales subiu ao poder, na sequência ele comprou as minas de ouro. Ou seja, é uma troca de favores. E isso é a política. E como eu já disse, ele é sionista, né, serve à causa da nova ordem mundial, né? Ele é apresentado também como um filantropo. Essa gente, esses Illuminati, fazem muita filantropia, porque eles tentam apresentar para a sociedade uma imagem de filantropo, que fazem caridade, que são bonzinhos, né? Então tem a fundação dele, a Open Society. A fundação Open Society patrocina diversos grupos, ONGs mundo afora, sendo que no caso de George Soros ele tem uma peculiaridade. Ele é um esquerdista, isto é, ele apoia grupos de esquerda mundo afora, inclusive aqui no Brasil. Então, quando se fala da esquerda, nesse socialismo chulo, a gente tem que saber os valores da esquerda. Quais são os valores? Casamento gay, união homoafetiva, são contra a família tradicional, ok? Inclusive a favor da legalização do aborto, a favor da descriminalização da pedofilia, a favor do desarmamento da população, a favor da liberação das drogas. São os valores que essa esquerda, vamos dizer, caras como George Soros, que é Illuminati, patrocina o grupo de esquerda, apoiam esses valores, ok? Sob o pretexto de exercer filantropia e apoiar grupos minoritários, eles acabam chegando ao objetivo deles, que é o que? Destruir os valores hebraico-cristãos, ou seja, a família, a base da coisa. A família é uma instituição muito forte. Eles querem destruir a família e essa base hebraico-cristã, ok, para introduzir um Estado mais forte, nova ordem mundial, um Estado que tome o lugar da família, sobretudo para educar as crianças. Então vamos lá. Aqui no Brasil, por exemplo, patrocinado pela Open Society, tem essa instituição Viva Rio. E se vocês lembram do desarmamento que teve em 2005, plebiscito sobre o desarmamento da população, né? Eles chegaram forte patrocinando a Viva Rio para poder desarmar a população. E a população não aceitou aquela proposta. Claro que quando falam em desarmar a população, eles não vão desarmar nenhum bandido. Eles vão desarmar o cidadão de bem, porque a nova ordem que é isso. A nova ordem mundial é o desarmamento da população para que a população não tenha defesa alguma contra as tecnologias que eles vão implementar. Entre essas tecnologias tem várias armas que vocês sequer podem imaginar. Armas psicotônicas, visão remota. Então, eu recomendo você entrar na playlist MK Ultra e assistir os episódios em mesmo nome, MK Ultra. Vocês vão saber dos experimentos satânicos que já estão sendo feitos. Okay? Então, desarmamento da população para que a população não tenha como se revoltar, para que não haja uma resistência contra a nova ordem mundial. É fundamental. Sobre essa máscara da filantropia da paz, como o Instituto Sou da Paz, que tem aqui também no Brasil, patrocinado por George Soros, Open Society. Mas o objetivo deles é desarmar a população para que não haja uma resistência à nova ordem mundial futuramente. Grupos no mundo inteiro de esquerda são patrocinados.
Okay? Novelas, telenovelas que temos aqui no Brasil, pois é. Por que você acha que essas novelas passam tanto divórcio, poligamia, união homoafetiva, casamento, beijo gay? Você acha por quê? Ele é patrocinado, ele recebe muita grana. Esses caras, muitos jornalistas também recebem para escrever a favor dessas ideologias nefastas. Esses caras são traidores da pátria, que cometem crime de lesa pátria. Caras como George Soros, o pessoal sabe que patrocina essas coisas. Dinheiro para jornalistas, para influenciadores, blogueiros, noveleiros, e para patrocinar toda essa coisa, né? Casamento gay, divórcio, união homoafetiva, desarmamento da população, legalização do aborto, descriminalização da pedofilia, legalização das drogas. São valores de esquerda. Esses valores de esquerda são patrocinados por George Soros. Ele investe pesado nisso. É um Illuminati. Ele pede muito. Inclusive, a legalização do aborto chama até atenção para a indústria do aborto norte-americana. Planned Parenthood estava querendo entrar aqui no Brasil tempos atrás, naquele caso de microcefalia dos mosquitos, ok? Do Zika vírus. Então é importante alertar para a sociedade ficar esperta com relação a isso. Por exemplo, nos Estados Unidos, George Soros patrocina os democratas. Jamais ele patrocinaria os republicanos. Patrocina os democratas e investe pesado no desarmamento da população. Lá nos Estados Unidos é cultural a população ter direito ao posse de armas. Mas isso para a nova ordem mundial é interessante o contrário, desarmar a população. George Soros investe pesado lá nos democratas, ok? E a favor disso também, desarmando a população. Outra coisa, imigrantes, essa coisa de imigrantes mundo afora, vários imigrantes da Síria vindo aqui do Brasil, tudo isso é arquitetado pela nova ordem mundial. E cara, George Soros também patrocina a causa dos imigrantes, mas isso tem uma jogada, mas isso não é bom? Ele não filantropa ajudando os imigrantes? Ora, seria se a gente acreditasse em Papai Noel. Por exemplo, essa queda do Gaddafi na Líbia, Saddam Hussein no Iraque, quase derrubaram Bashar al-Assad na Síria. Isso fez o que? Surgiu o Estado Islâmico e outros grupos, né, do gênero, e fez com que aquela região virasse um inferno. Isso é a ordem pelo caos, isso tudo é proposital. Aqui, os ditadores, Saddam Hussein e Gaddafi, eram muros. Aqui, a partir do momento que o muro foi derrubado, os imigrantes têm acesso livre à Europa. Aqui, para promover o caos, para promover atentados terroristas. Os terroristas vão junto, é claro, atentados terroristas, para a população clamar por um Estado mais forte para intervir nisso. E eles vão ter o que eles querem, um Estado mais forte, graças ao terror da população. E o governo do PT escancarou as portas para que viesse muitos imigrantes aqui, tá? Aqui no Brasil, tá? Na região centro-oeste, lá no Paraná, na tríplice fronteira, ok? Nossa, esses imigrantes, eles patrocinam pesado essa causa dos imigrantes. Por quê? Tudo isso foi forjado. A queda de Gaddafi, Saddam Hussein, aquela coisa na Síria, tudo isso forjado pelas potências ocidentais para provocar justamente esse caos. Então, uma outra causa que ele patrocina é a causa dos imigrantes. Seja lá como for, eu me lembro também na eleição de 2018, ele, já que ele é de esquerda, né, ele se reuniu com alguns figurões da esquerda nos Estados Unidos, né, de toda a América Latina. Inclusive teve gente aqui da Rede Esgoto que participou da reunião com George Soros. Para quê? Para bolar estratégia contra Bolsonaro. Então, não que eu seja a favor de Bolsonaro, não sou de esquerda nem de direita, não acredito nisso, okay? Não acredito nisso, mas enfim, por quê? Então ele se reuniu para tentar difamar o Bolsonaro. Tanto é que vários jornais mundo afora colocam Bolsonaro como um fascista de extrema direita, ultradireita. Não é para tanto, né? Bolsonaro não é ultradireita, ele até tá aí unido aí com a turma aí de igreja protestante, igreja evangélica. Então não é para, entendo que ele seja de direita, mas de ultra fascista, de ultradireita seria
um super exagero. Mas é porque esses jornalistas são patrocinados, recebem dinheiro para isso, ok? Então eu estou apresentando para vocês, gente. Muita gente ficou extasiada naquele vídeo do Dr. Enéas. A Vale foi vendida para George Soros. Olha que coisa. Muita gente extasiada, descobriu a verdade só agora. Gente, isso é só a pontinha do iceberg. Uma das figuras mais famosas da nova ordem mundial é George Soros. Então, toda essa máscara de filantropia é só uma máscara. Os seus verdadeiros propósitos, o verdadeiro modo de agir é nos moldes judaico-maçônicos, ok? São em oculto. Então, um mega especulador, metacapitalista global que investe pesado em ideologias nefastas de esquerda sobre a máscara de defender grupos minoritários. Não, eles querem acabar com a família, eles apoiam a causa LGBT, o casamento gay, é uma coisa bem Illuminati mesmo, desde quando? Desde 1º de maio de 1776. Um dos objetivos dos Illuminati da Baviera era acabar com esse conceito tradicional de família, homem, mulher e filhos, instituir um outro conceito de poligamia ou homoafetividade, e é justamente uma das coisas que George Soros patrocina. Eu fiquei de olho nessa Open Society, que é a instituição dele, ok? Então eu fiz esse vídeo só para mostrar um pouco para vocês, né, quem é George Soros, e existem outras figuras como ele. Então essa coisa toda da Vale, do Rio Doce comprou a Vale, né, é só a pontinha do iceberg. E eu tenho para mim que esses atentados aí todos por exemplo, esses desastres combinados, né, que é uma técnica da nova ordem mundial, desastres combinados em Mariana, agora em Brumadinho, isso tudo, na minha opinião, é armado. Não é possível tamanha coincidência e tamanha incompetência, okay? Até porque tem a Agenda 21. Pesquisem sobre a Agenda 21 e a Agenda ONU 2030. A Agenda 21, ela tem o propósito de cercar as pessoas na cidade, delimitar áreas no quais as pessoas não poderão viver, sob pretexto da sustentabilidade ambiental, que é preciso salvar o mundo, essa coisa toda, salvar a natureza, ok? De modo que as pessoas fiquem trancafiadas na cidade, como um curral de bois, e não tenham saída, exceto aderir à nova ordem mundial e adotar a marca da besta, que é assunto para outro episódio, e que implica num controle total da população, ok? Mas enfim, essa Agenda 21 é mais uma ideia nefasta deles, sob pretexto da defesa da natureza e sustentabilidade, okay? Delimitar certas áreas onde as pessoas não poderão viver. Okay? Então esse tipo de tragédia ambiental vai rodar o mundo afora, eles vão pagar a mídia vai queimar o filme do Brasil lá fora, que o Brasil não protege a natureza, e isso vai ser mais um pretexto para o Brasil entrar de cabeça na Agenda 21, nessa coisa toda de sustentabilidade da nova ordem mundial. E mais um pretexto para privatizar mais coisas, para estrangeiros se meter aqui sob pretexto de proteger, defender a natureza. Vai ter mais privatização, enfim, tudo isso é uma farsa, uma jogada para mim da nova ordem mundial. Esses desastres ambientais aí não são por acaso. Para mim tem Agenda 21, Agenda 2030, nova ordem mundial, sustentabilidade nessa história também. Então, esse foi mais um episódio aí da Jornada O Oculto, nova ordem mundial. Um grande abraço, até a próxima.